Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando com vocês sobre as aves, dando continuidade aí ao estudo dos vertebrados, dos animais vertebrados. É, as aves vão ser semelhantes aí já com os mamíferos, né? Principalmente com seu sistema respiratório e seu sistema circulatório, que vão ser bem parecidos. As aves se originaram aí de grupos de répteis aí há alguns milhões de anos atrás. Aqui está a linhagem evolutiva. Ciclostomatos deram origem aqui aos peixes. Um grupo de peixes deu origem aos anfíbios. Os anfíbios deram origem a répteis e os répteis deram origem a aves e mamíferos. Isso aqui seria a linha evolutiva. Divisão: as aves são divididas em duas divisões: a divisão das ratitas ou paleornites, que são aves que praticamente não voam porque possuem ausência aí do externo em forma de quilha, e da carena, e são seres, um exemplo aqui de ratitas seria os avestruzes, a ema e o kiwi. E as carenatas, ou neornites, são aves que apresentam carena, são voadoras, um exemplo: canária, siriema, codorna e o atobá. Aqui exemplo de ratita: o avestruz, o emu e a ema, são exemplos mais comuns de ratitas, porque elas são aves que não voam, tá? Aqui o dodô também, uma ratita que não voa. O dodô já é um animal extinto, e a gente pode ver que a asa aqui é bem pouco desenvolvida. E aqui as carenatas, nem todas as carenatas voam, porém a grande maioria voa, tá? Os que não voam seria aqui no caso os pinguins. Eles não voam porque não possuem penas cobrindo o corpo, eles vão ser cobertos por penugem e não por penas. Aqui mais carenatas: a coruja, aqui o peru, eu coloquei essa Miss Peru aqui no meio, o urubu-rei, a galinha e o galo, tá? O avestruz e o elefante aqui, tá, pessoal? Que fique bem claro que o elefante não voa e não é ave, tá? Aliás, o elefante voa só no caso do Dumbo aí nos desenhos, e nas histórias infantis, tá? Mas não é uma ave, é um mamífero e não voa, tá? Aqui uma charge meio humor, A gente tem que rir um pouquinho. Está tudo bem, querida? Botei o peru no micro-ondas e estou dando papinha pro bebê. Olhem bem para ver se é isso que está acontecendo, Isso é um pai muito irresponsável. As aves têm pele seca, sem glândulas e rica em queratina. O corpo coberto por penas, e as penas vão ser impermeáveis, geralmente, e são periodicamente lubrificadas por uma substância oleosa produzida pelas glândulas uropigianas. Glândula essa que fica situada aqui nas caudas das aves, que vai produzir uma espécie de gordura ou óleo que vai ser passado pelo bico, pelas aves, pegando o bico ali, passando sobre as penas, ajudando a impermeabilizar as penas, tá? Isso faz com que os patos, os paturis, eles mergulhem e saiam da água enxutos sem se molhar nem um pouco, podendo sair e voar a hora que precisar. Porém, nem todas as aves possuem essa característica, Aqui um exemplo: o biguatinga e o biguá, são aves brasileiras. Eles possuem glândula uropigiana muito pouco desenvolvida e por isso quando mergulham, saem todo molhado e precisam de se secar, ficando aí nas margens dos rios ou sobre troncos, se secando ao sol. E possuem aves que não apresentam as glândulas uropigianas também. Aves e o voo. A principal característica das aves que voam seria a quilha, que é o externo, em forma de quilha. Mas tem outras características, como a membrana nictitante, é uma membrana transparente que, quando a ave está em voo, ela usa ela como se fosse um óculos, protegendo o olho aí da dissecação e também de areia, de insetos que possam vir danificar os olhos desse animal. E as asas cobertas por penas vão possuir, como eu já disse, o externo, em forma de quilha. Vão possuir também sacos aéreos que vai facilitar no voo, permitindo que o corpo desse animal fique mais leve. E também ossos pneumáticos que vão estar conectados aí com os sacos aéreos. Esses ossos são chamados assim de ossos pneumáticos, pois eles são todos preenchidos por ar, por cavidades que ficam cheias de ar, trazendo mais leveza ao corpo desse animal. Aqui está um exemplo: um osso cortado ao meio, mostrando que ele é um osso pneumático, porque ele está cheio de canais, e abertura onde fica cheio de ar. Os sons, dos pássaros é produzido por um órgão, que fica
próximo à traqueia, chamada de siringe, né? Então a siringe é o órgão fonador das aves, tá? E esses sons são usados no cortejo sexual, né, para chamar os parceiros, para advertência e também para demarcação de território. As penas como revestimento e sustentação. Vamos falar um pouquinho sobre as penas, né? Aqui seria as partes de uma pena, a ráquia, que é aquela parte do meio, né, que vai estar em contato direto ali com a pele, e vão partir dele ali a barba, e vai ter as bárbulas, né, que vão partindo das barbas. As bárbulas se conectam, né, mantendo a pena toda fixa, né, ajudando ela no processo de voo, tá? Então é bem importante saber essas partes. Quais são as partes da pena? A raquis, que é a parte do meio, né, central da pena. Partindo da raquis vão estar a barba, né, ou as barbas, né, e partindo da barba vai estar as bárbulas, que vão se unir uma a outra, dando sustentação e dando forma às penas, né? Aqui mostrando as bárbulas, como elas se entrelaçam, né, formando como se fossem redes, né, que possibilita aí que essas penas sejam utilizadas para o voo. Isso aqui mostrando a asa de um papagaio, possivelmente aqui. As penas secundárias são essas penas menores, as penas primárias e as penas primárias exteriores. Isso que está fazendo aqui é um crime, né? Cortam as penas e com isso impede que o pássaro voe e vá embora, né? A gente tem que lembrar bem que é crime manter aves em cativeiro ou em casa, tá? A gente pode ir preso, tá? É um crime e não é legal fazer isso. As aves são belas, sim, mas eu acho melhor e creio que são mais belas soltas, né, no seu ambiente. Penas. As penas são relacionadas com homeotermia, tá? Ao contrário dos outros grupos anteriores de animais, as aves já são homeotérmicos, ou seja, o corpo dele, a temperatura corporal não vai variar com a temperatura externa do ambiente, né? Na época do frio as penas vão ficar arrepiadas ou eriçadas, né? Isso vai aumentar, né, a camada de ar dentro dessas penas, proporcionando aí o isolamento térmico. No calor as penas vão ficar mais caladas ou mais baixas em contato com o corpo, né, o que vai estar diminuindo aí o ar, né, de dentro dessas penas, a camada de ar, possibilitando a maior perda de calor. Não sei se vocês sabem, mas o ar é um isolante térmico, tá? E por isso que nós usamos a blusa, o cobertor também, que vai manter aquele ar ali dentro e vai manter ali o nosso corpo isolado. E aí ser usado, né, pelas aves ali, no caso, usando as penas como mecanismo para aprisionar ou retirar o excesso de ar para fazer o controle, né, homeotérmico. As penas vão ser mudadas de tempo em tempo, né, e quando necessário, né. Aqui um sistema digestório formado aqui pelo bico, né, um bico córneo, que vai dar origem aqui vai dar entrada à faringe, ao esôfago, vai terminar já na parte inicial do estômago, que seria o papo, né, esse papo onde os nutrientes geralmente ficam ali dentro de água, para amolecer os nutrientes, as sementes. Depois tem o proventrículo, que é uma ligação entre o papo com a parte posterior, né, a moela, que já é o estômago, que vai fazer, a parte do estômago que vai fazer a trituração desses nutrientes, e depois vai passar para o intestino, onde vai ser absorvido os nutrientes, e a cloaca, onde vai ser lançados os resíduos, né, as fezes desse animal. No caso aqui as aves possuem cloaca, porque além de jogar os excrementos do animal para fora, também é usado como para botar os ovos e também para cópula, né? Os órgãos copuladores ficam aqui também. Isso aqui é uma ave, né? Um guaturama é uma ave que não possui moela, tá? Ele é bem peculiar, a anatomia interna dele não possui moela, tá? Então a digestão vai ser feita por enzimas, né? Tudo dentro do próprio intestino da moela ali. Aqui mostrando as partes do bico do animal. Vai ter a mandíbula superior, que é a parte de cima do bico, a mandíbula inferior, que é a parte de baixo, e também aqui no bico vai estar a narina, né? Alguns alunos, professor, disseram, professor, as aves não possuem
nariz não, possuem narina, né, por onde vai estar entrando o ar. Sistema respiratório das aves, vai entrar pela traqueia, vai ir para os brônquios, né, para os pulmões, e também vai ter aí no caso os sacos aéreos que vão estar ligados aos pulmões, né, onde esses sacos aéreos vão ficar cheios de ar, facilitando o voo, no caso aí das aves. E esses sacos aéreos vão estar ligados aos ossos pneumáticos, tá? Tudo isso para dar mobilidade e leveza para a ave, possibilitando que ela voe. O sistema circulatório das aves já é bem mais complexo. O coração já é dividido, né, em 4 cavidades, tá? Contrário dos seres anteriores aí que nós andamos estudando. As aves precisam se alimentar constantemente, né, pois o voo gasta muita energia. Para cada função, um bico especial, ou seja, o bico é adaptado à sua alimentação. As aves vão ter um bico especial de acordo com a sua alimentação. Então, cada ave tem um tipo de bico, cada espécie de ave tem um tipo de bico, né, adaptado aí ao tipo de alimentação. Vou falar um pouquinho da aerodinâmica das aves. Muitas aves possuem ossos pneumáticos, né, ou ocos, que contêm ar, e isso torna o corpo mais leve e o voo mais fácil. Aqui são as formas de bico das aves, né? A arara azul tem esse bico nesse formato aqui para quebrar caroços. Esse outro aqui vai ter esse bico desse formato que vai facilitar se alimentar de sementes. O cruza-bico vai quebrar pinhões, então vai ter um bico cruzado, né, com a mandíbula inferior e superior se cruzando. Isso facilita a quebrar os pinhões. O araçari, né, uma espécie de tucano aí, vai ter esse bico desse tamanho, bem grandão, especializado para comer frutos. O talhamar, né, vai ter esse bico desse comprido, né, para essa parte de baixo maior, porque ele vai estar mergulhando essa parte na água durante o voo para estar pegando peixes. E o alfaiate aqui, né, vai estar remexendo o lodo, tá, com esse bico bem comprido. Então, aqui os tucanos. E aqui a coruja, né, mostrando o sentido da visão. Visão e audição são bem desenvolvidas, né? Porém, possuem ausência de olfato, né? Algumas exceções, mas o urubu rei e o urubu de cabeça vermelha, né? Esse aqui seria o cérebro das aves, né? Um cérebro já bem desenvolvido comparado com os animais anteriores, tá? Aqui uns exemplos de aves. Aqui mostrando o esqueleto, né? Como que é um esqueleto de uma ave. A glândula de sal, essa glândula vai ser responsável por excretar os restos de sal, o excesso de sal, né? Jogando para fora do corpo, né? Alguns répteis, os répteis também possuem essa característica. Então, mais uma pista da evolução, né, da evolução das aves a partir de répteis. Aqui é um urubu tomando sol. Aqui é uma cigana. Vou falar um pouco sobre a reprodução. No sistema reprodutivo das aves existe mais uma adaptação ao voo. As fêmeas apresentam apenas um ovário, o que contribui para reduzir o seu peso. A fecundação é interna e vão ser ovíparos, né? Então é bem interessante essa questão aqui nas aves. Elas, em vez de possuir pares de ovários, que nem nos outros animais, eles possuem apenas um, que vai facilitar aí também o voo desse animal. As aves todas são ovíparas, ou seja, vão pôr ovos, tá? Eles vão fazer acasalamento, e na hora do acasalamento vão usar os sons, as cores das penas e até mesmo a dança, né? A gente fala dança do acasalamento para chamar a atenção do seu parceiro. O ovo possui uma casca e é bem grande, né? E possui grande quantidade de vitelo. Vitelo seria a reserva de nutriente que vai nutrir o embrião durante o desenvolvimento embrionário. Aqui são exemplos de ninhos. E aqui seria o ovo, né? A casca, o disco germinativo, a câmara de ar, a membrana da casca, a clara, né, o albume. Tá? E a gema seria, no caso, o vitelo, né, que vai estar nutrindo o embrião durante o desenvolvimento. Quem veio primeiro, hein, pessoal? O ovo ou a galinha? O ovo está falando que foi ele aí. O que vocês acham? Pensem um pouco, tá? Quem veio primeiro?
Vamos falar um pouco mais sobre os outros grupos de aves, né? Aves nidífugas, né? Os filhotes nascem bem desenvolvidos e acompanham os pais. As aves nidífugas, filhotes nascem poucos desenvolvidos, nidícolas, né? Nascem pouco desenvolvidos e os pais tratam os filhotes no bico, né? Seria um exemplo de ave nidífuga, a galinha, e de nidícolas, o papagaio, o passo preto. Essas aves que ficam no ninho, os filhotes são tratados pelo bico pelos pais. As relações ecológicas das aves, né? No caso, os urubus aqui vão fazer a limpeza, né? Comendo as carcaças de animais mortos. Protocooperação, onde aqui as garças estão limpando a vaca, e a vaca está cedendo os insetos para elas, fazendo uma troca de favores um com o outro, né? Essa ave aqui, né, trata do cuco, né, em vez de seus reais filhotes, né? O cuco é bem esperto, ele vem e bota os seus ovos dentro do ninho de outros pássaros e eles não vão cuidar dos filhotes deles, vão ficar livres. Quando o filhote nasce, o filhote dele vai se desenvolver mais e vai acabar jogando o filhote os filhotes reais, né, daquele ninho, e vão ser alimentados pelos pais daqueles filhotes que morreram, né? Então é um animal bem esperto aí da natureza. O tico-tico, né, não reconhece seus ovos. O tico-tico, tratando aqui do melro, né, ou chamado também de vira-bosta, também é o mesmo caso do anterior aí. Níquel náusea, hehehe. Esse idiota limpa meus dentes de graça. Epa, minha obturação de ouro, né? Então você vê aqui que o pássaro na verdade está fazendo uma protocooperação com o jacaré, né? O jacaré abre a boca, cedendo os nutrientes, né? Os parasitas ali, e o pássaro vai estar tirando esses parasitas, se alimentando, fazendo a limpeza na boca desse jacaré. Isso é um exemplo de protocooperação. Inquilismo, né? Seria no caso aqui quando um outro pássaro vem e toma a casa de João de Barro, chama-se inquilismo. E as aves benéficas, que no caso aqui o beija-flor, né, vai fazer a polinização das aves. A coruja aqui vai estar fazendo o que? Comendo os roedores e os répteis, tá? Isso aqui são aves de rapina, aqui um exemplo é a coruja, né? E aqui embaixo também uma espécie de gavião. São aves de rapina, são predadores muito eficientes, né? Se alimentando de outras aves, répteis, roedores, tá? Entre eles. Aqui outros tipos de os apodiformes, né? O beija-flor, o anseriformes, que seria essa espécie aqui de paturi. Os passariformes são os pássaros, né? Um exemplo aqui é esse pássaro. Os falconiformes, os estrigioformes e a gripe do frango. Falar um pouquinho da gripe do frango, é causado pelo vírus H5N1, né? Isso aqui tava a arca de Noé, a ave pousou em cima e espirrou. Todo mundo saiu vazado, né? Pulando da arca, né? O agente etiológico, ou seja, o causador da gripe, né, é o vírus influenza H5N1. Ele fica hospedado nas aves e porém pode infectar também os mamíferos, né? O H significa hemoglutinina e o N neuramidae, glicoproteínas encontradas no envelope viral, são usados para sorotipagem. E onde vocês quiserem estudar um pouquinho mais, fazerem pesquisas nesses sites aí. Bons estudos, espero que essa aula tenha sido de boa valia para vocês. Até a próxima videoaula.